Muito bem, irmãos, nós vamos estudar a palavra do Senhor. Eu convido você ao segundo livro de Samuel, capítulo 13. Vamos do primeiro verso até o verso de número 22. Temos uma coletânea vasta de versículos. Peço a sua atenção, portanto, para que a gente possa acompanhar o enredo da palavra do Senhor aqui. Assim diz a palavra do Senhor. Passado algum tempo, aconteceu o seguinte. Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita, cujo nome era Tamar. Aminon, filho de Davi, apaixonou-se por ela. Aminon ficou angustiado por causa de Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois, sendo ela virgem, parecia impossível para ele fazer alguma coisa com ela. Mas Aminon tinha um amigo que se chamava Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era um homem muito esperto. Ele disse a Aminon: por que você está emagrecendo tanto dia após dia, ó filho do rei? Por que não me conta o que está acontecendo? Então Aminon disse: estou apaixonado por Tamar, irmã de Absalão, meu irmão por parte de pai. Jonadab respondeu: deite-se na sua cama e finja que está doente. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe: por favor, permita que minha irmã Tamar venha e me dê de comer. Que ela prepare a comida diante de mim, para que eu coma de sua mão. E assim Aminon deitou-se e fingiu que estava doente. Quando o rei foi visitá-lo, Aminon lhe disse: por favor, permita que a minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante de mim, para que eu coma de sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar em seu palácio: por favor, vá à casa de seu irmão Aminon e prepare alguma comida para ele. Tamar foi à casa de Aminon, seu irmão, e ele estava deitado. Ela pegou a massa e a amassou. Fez bolos diante dele e os assou. Pegou a assadeira e tirou os bolos diante dele, mas ele não quis comer. Aminon disse: mandem que todos saiam da minha presença. E todos saíram. E Aminon disse a Tamar: traga a comida ao meu quarto e comerei da sua mão. Tamar pegou os bolos que havia feito e os levou a Aminon, seu irmão, no quarto. Quando ela oferecia os bolos para que ele comesse, Aminon agarrou-a e lhe disse: venha, deite-se comigo, minha irmã. Porém, ela respondeu: não, meu irmão, não me force, porque não se faz uma coisa dessas em Israel, não faça tal loucura. Porque aonde eu iria com a minha vergonha, e você teria como um dos loucos de Israel? Agora, por favor, fale com o rei, ele não me impedirá que eu case com você. Mas Aminon não quis dar ouvidos ao que Tamar dizia, pelo contrário, sendo mais forte do que ela, forçou-a e teve relações com ela. Depois Aminon sentiu por ela grande aversão, e maior era a aversão que sentiu por ela do que o amor que tinha amado. Então disse: levante-se e saia daqui. Mas Tamar respondeu: não, meu irmão, porque mandar-me embora seria um mal maior do que o outro que você me fez. Porém, ele não a quis ouvir. Chamou o moço que o servia e lhe disse: põe essa mulher para fora e tranca a porta. Tamar vestia uma túnica talar de mangas compridas, porque assim se vestiam as filhas do rei que ainda eram virgens. O servo a pôs para fora e trancou a porta. Então Tamar colocou cinza sobre a cabeça, rasgou a túnica talar de mangas compridas que vestia, pôs as mãos sobre a cabeça e saiu, andando e clamando. Absalão, seu irmão, lhe disse: foi o seu irmão Aminon que esteve com você? Agora, minha irmã, fique calada. Ele é seu irmão. Que o seu coração não fique angustiado por causa disso. E assim Tamar, desolada, ficou na casa de Absalão, seu irmão. Quando o rei Davi soube de tudo isso, ficou furioso. Porém, Absalão não falou com Aminon nem para mal nem para bem, porque odiava Aminon por ter violentado Tamar, sua irmã.
Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar pedindo a graça de Deus sobre nós. Ó Senhor, nós precisamos da Tua luz agora diante das Sagradas Escrituras, pedindo ao Senhor que fale conosco, nos ilumine a consciência, nos aqueça o coração, nos corrija, nos exorte. Traga, Deus, um caminho novo para nós. Nos livre de nossas mãos ao sermos confrontados pela Tua palavra. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Que texto, não? Textos assim dá vontade de pular. Ou pelo menos não ler na igreja, né? Mas a verdade é que toda a palavra é útil para o ensino, a instrução na fé, a nossa correção e a nossa exortação. Saiba de uma coisa, o Senhor pode falar com você hoje e pode abençoar a sua vida, te dando um caminho novo, te dando livramento, te dando correção, te dando exortação. A palavra dele pode fazer isso. Deixa eu ler para você uma composição brasileira. É uma música, e eu quero ler a poesia que compõe a letra dela, que se chama Me Curar de Mim, da Flaíra. Me curar de mim. Sou a maldade em crise, tenho que reconhecer. As fraquezas de um mundo que nem todo mundo vê. Perdão, as fraquezas de um lado que nem todo mundo vê. Fiz em mim uma faxina, encontrei no meu umbigo o meu próprio inimigo, que adoece na rotina. Então eu quero me curar de mim. Me curar de mim, quero me curar de mim. O ser humano é esquisito, armadilha de si mesmo. Fala de amor bonito e aponta o erro alheio. Vim ao mundo em um só corpo, esse de 1,60 m, devo a ele estar atenta. Eu não posso mudar o outro. Eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar de mim. Vou pequena e pianinho fazer minhas orações. Eu me rendo da vaidade que destrói as relações. Para me encher do que importa, preciso me esvaziar. Minhas feras encarar, me reconhecer hipócrita. Sou má, sou mentirosa, vaidosa e invejosa. Sou mesquinha, grão de areia, boba e preconceituosa. Sou carente, amostrada, dou sorriso, sou corrupta, malandra, fofoqueira, moralista, interesseira. E dói, dói, dói me expor assim. Dói, dói, dói despir-se assim. Mas se eu não tiver coragem para enfrentar os meus defeitos, de que forma, de que jeito, eu vou me curar de mim? Se é que essa cura há de existir, não sei. Só sei que a busco. Só sei que a busco. Me curar de mim, Flaíra. Eu tenho que concordar com essa moça. Dói, dói, dói se despir assim. Estamos vivendo uma época onde temos muitos recursos para nos cobrir. E estou falando muito mais do que de roupa. Nós podemos com muita facilidade montar um avatar. Colocar no grid da nossa rede social exatamente o que a gente quer mostrar ao mundo. Dificilmente você vai me ver triste numa foto. Porque se por um acaso alguém me registrou triste numa foto, eu não vou me dar o trabalho de mostrar isso ao mundo. Então, se você ver uma foto minha ou da minha família, normalmente vão ser de momentos que eu quero lembrar. Esses momentos, via de regra, são momentos felizes. E você pode se enganar ao encontrar qualquer foto minha aí, numa rede social, onde pessoas comumente costumam colocar uma imagem de si mesmo, e pode pressupor que a minha vida é feita integralmente de momentos felizes. E talvez seja assim com você também, se você tem um álbum em casa de fotografias. Porque talvez até essa ilustração você já fechou o coração e falou assim, tá vendo? Por isso que eu não uso rede social. Então vamos para o seu álbum de fotografia que está guardado lá. Pegou um pouquinho de poeira. Como é que está lá?
Está diferente do que eu estou falando? Ou você registrou os piores momentos e guardou no álbum? Não, são os melhores. Se eu folheio esse álbum, eu vou chegar à conclusão que ali é uma família muito feliz. Não é verdade? Não mudou nada, então não seja tão acusador dessa geração. Já tem muito tempo que nós somos da mesma forma. Mas vai para além disso. Hoje não só a gente pode mudar a aparência que nós queremos projetar, seja materialmente num objeto, ou seja, virtualmente numa rede social, mas também a gente faz isso com procedimentos, e nada contra. Só estou dizendo que a gente quer passar uma imagem com a nossa roupa, com o nosso jeito, com a nossa postura, com a nossa publicidade. A gente preza para tentar mostrar o melhor de nós. E até esse ponto, eu não estou condenando nada em nós mesmos, nem em mim. Está tudo certo. E eu não estou dizendo que fazemos isso com necessária falsidade, ou necessariamente de forma mentirosa, mas a gente preza por mostrar, às vezes, um personagem para o mundo. Personagem esse que é personagem porque ele é pensado. É uma persona projetada, que não necessariamente corresponde ao que somos. Talvez não negue quem somos, mas não é tudo. Dificilmente expomos o lado dos nossos pecados. Dificilmente expomos para o mundo em que áreas estamos sendo tentados. Não é verdade? Dificilmente acessarão essas partes escuras da nossa lua. Porque a gente não mostra, a gente não expõe, a gente não publicita, não publica, não demonstra. Não é verdade? Então não saberemos, não visualizaremos, não conheceremos só aquilo que a gente quer mostrar. Como é que é nu? Como é que é sem nenhuma cobertura? Como é que é no escuro? E embora eu esteja falando isso de forma metafórica, ou não, mas quem é você aí dentro? E veja, talvez há aspectos do nosso coração, caráter, conduta e escolhas, dos quais e das quais nos envergonhamos muito, e por isso não queremos que seja público, que seja verdade. Mas isso não significa necessariamente que aquilo que publicamos e que queremos que seja público não seja. Não é? Não é verdade? Esse texto nos mostra exatamente isso acontecendo. Talvez essa dubiedade, esse paradoxo, não tanto na vida de Aminon, um pouco, uma camada mais leve dessa complexidade, dessa dualidade. Mas quando a gente olha para o capítulo 11 e vamos ver o seu pai Davi passando por algo muito semelhante, você vai perceber isso até chegar no capítulo 12. Porque essa casa é marcada pelo drama da tentação, da acomodado, estruturado, emoldurado pela omissão diante do mal iminente. É isso que está acontecendo aqui, dentro dessa casa. E vai para além do texto onde vemos essa violência doméstica e sexual. Vai para a vida agora de Absalão. Nós vamos ver mais coisas acontecendo, envolvendo a força da paixão, do desejo, ainda que de vingança, ainda que de violência, paixão. E a omissão segurando a paixão, sustentando, aninhando. É por isso que eu quero conduzir você na seguinte perspectiva.
há um silêncio que precede o mal. Há uma omissão que precede mazelas, pecados, vilanias que a gente não as assume facilmente como possíveis em nossos corações, mentes e em nossas mãos, mas que são possíveis se devidamente acobertadas pela omissão pessoal, pela omissão na família, pela omissão institucional ou na liderança. Se você acoberta, aninha uma tentação, você faz ali um ambiente apropriado para o desenvolvimento, para o chocar, para o dar à luz males que você até então não achava que era possível partir de você. Eu quero que você olhe para o que está acontecendo aqui com muito respeito, com muito zelo, porque o que está acontecendo com essa família é o que está acontecendo na vida de pessoas que amam a Deus. Davi ama a Deus. Davi entende que quando Natã fala que um homem foi injustiçado porque pegaram a sua única ovelha, ele fala com sincera opinião e honestidade que aquele homem deveria ser punido, morto. O seu desejo de justiça é legítimo, o seu desejo por compaixão e compadecimento é legítimo, mas o seu desejo também por Batseba também foi legítimo, no sentido de ser real. É o mesmo Davi. É possível que o que mostramos ao mundo seja verdadeiro e honesto, e o que escondemos do mundo também seja verdadeiro e faça parte da honestidade de quem somos. E não está tudo bem. Porque isso que escondemos pode gerar abismos que nós não queremos que aconteçam. Agostinho de Hipona disse certa vez que pecado é o amor próprio elevado a tal ponto que despreze a Deus. O amor próprio ao ponto do desprezo do amor a Deus. É exatamente esse o resultado almejado por qualquer tentação. Abre aspas. Agora não mais palavras de Agostinho, mas minhas próprias. Levar-nos a escolher a própria vontade em detrimento ou no lugar da vontade de Deus. Esse é o crivo da tentação. Te fazer tomar uma decisão contra a vontade de Deus a favor de si próprio. Perceba, estamos vivendo numa era onde o amor a si mesmo é validado de formas robustas, filosóficas, intelectuais e elaboradas. Mas não é novidade. Você lembra Paulo lá no mundo antigo, no mundo grego antigo, falando: é fácil para o homem amar a si próprio. Ninguém nunca teve dificuldade de alimentar a própria carne, o próprio corpo. Lembra? Ele está falando isso sobre amar a esposa. Ele fala: ame a esposa como você se ama, porque não é difícil para você se amar, não é verdade? Só que nós estamos vendo um momento onde aí eu tenho que trazer alguém que eu gosto muito de ouvir cantando. Admiro as composições. Mas nem sempre dá para concordar com o teor, a visão de mundo e a qualidade da mensagem. Porque eu tenho que olhar não apenas com olhos poéticos para o mundo das composições, das artes que eu me deparo. Eu tenho que olhar com olhos bíblicos e teológicos. Mas o cantor Lenine, que aprecio muito, repito, tem uma expressão de uma música bela. Qualquer amor é um pouquinho de saúde, um montão de claridade. Bonito, não? Mas eu não posso concordar com o poeta.
Independente da sua intenção, a sua mensagem abre o leque para mais de légua dos limites do que é bom diante do Senhor. O texto me mostra que não é qualquer amor que traz saúde. O texto usa exatamente esta palavra, que é cabivelmente traduzida para amor no português. O texto fala de paixão. Paixão, afeto, desejo, anseio por algo ou alguém. Amor. Esse amor adoece. Esse amor é o amor da ansiedade, da paixão, amor pelo impróprio, amor pelo proibido. E nós podemos amar de forma completamente equivocada, não é verdade? Podemos amar a mulher do outro, podemos amar coisas, podemos amar outros deuses ou ídolos, podemos amar equivocadamente. E amamos porque somos imagem e semelhança do amor. Mas corrompidos, caídos, tentáveis, erramos ao praticar o amor. E podemos nos vencer pela paixão. E a primeira esfera em que esse texto nos leva, e talvez a gente não passe dela, é como que a omissão que precede a paixão ou a ela emoldura se aninha pessoalmente. Eu quero pensar com você primeiramente nesse eixo da omissão pessoal, individual. Há outras nesse texto, mas talvez o nosso espaço de tempo não nos permita ir além. Mas veja, eu preciso voltar um pouco mais aqui, como eu disse para vocês, e ir ao capítulo 11, perdão. No capítulo 11 você vê então o primeiro personagem que mostra essa estrutura de omissão que aninha a paixão, aninha a tentação, aninha a possibilidade do impossível, do improvável, do impróprio, do desejo, do anelo, do anseio, da fantasia. Davi está no seu terraço certo dia e se depara com uma mulher linda, bela aos olhos, e esse vai ser o caminho, a órbita da tentação dessa família, tal qual a de Eva, que vendo a fruta que era boa para se comer, e que depois de comer se esconde, porque percebe com os olhos que está nua, sente vergonha e se esconde dos olhos de Deus. Veja como que a semântica dos olhos está envolta e ilustrando muito bem como que nós somos tentáveis, pelo como a gente vê o nosso desejo, aquilo que a gente percebe, aquilo que os nossos olhos contemplam. Anseio e desejo tem muito a ver com os olhos. E então Davi vê, contempla e deseja. Tudo isso poderia ser interrompido nesse ponto, se Davi saísse daquele terraço, fechasse a janela, entre aspas, se ele virasse as costas, confrontasse o seu coração. O problema não é sermos tentados. O problema é o que a gente faz com a tentação. O problema não é de repente perceber alguns desejos em nós impróprios, pecaminosos, imorais. Esse não é o grande problema. O problema é o que a gente faz ao percebê-los em nós. O problema é o passo seguinte, é o instante seguinte. Porque acompanhando as decisões de Davi, um homem que amava a Deus, você percebe que ele brinca com fogo e se queima. Ele certamente guarda no seu coração, aninha, como quem cultiva para que aqueles ovos choquem. Ele cria, ele acomoda a tentação. Essa tentação vira paixão, pela fixação, pelo retorno, pelo reforço, pela memória, pelo estímulo e até pela impossibilidade. Aquilo cresce, aquilo se desenvolve, aquilo se fortalece. E tal como o fogo consome, Davi tem que ter aquela mulher. Mesmo sendo mulher de Urias,
Mesmo não podendo diante de si, do seu Deus, mesmo não podendo diante do povo de Deus, Davi cala em silêncio diante da sua tentação. Nenhum confronto, nenhuma confissão, apenas planos. Talvez planos que não têm a menor pretensão de um dia acontecer, como já disse o outro compositor brasileiro. Eu guardo aqui ideias que existem na cabeça sem a menor pretensão de um dia acontecer. Davi guarda ideias assim na cabeça. Essas ideias crescem. E ou o espírito é alimentado, ou a carne. Um só ganha a disputa. A carne venceu. Ela estava mais forte. Ela veio com as suas presas em Davi. Davi deu um jeito de ter aquela mulher. Você vê isso acontecendo. O profeta Natan, então, mais tarde vem com juízo e com graça. E para os filhos de Deus essas coisas andam juntas. Não é assim com seus filhos? Sua disciplina não é graciosa? Sua disciplina e correção não é por amor? Não é para o bem deles? Com Deus também Ele disciplina e corrige a quantos ama. Mas dói. O profeta Natan então provoca Davi dizendo: você precisa enxergar, Davi. Conta aquela história que mencionei há pouco. E Davi sinceramente diz: esse homem precisa de juízo, ele precisa ser condenado. E Natan diz: Davi, esse homem é você. Davi percebe imediatamente e chora, se arrepende honestamente, porque Davi ama a Deus e estava amando os seus pecados, estava sendo tentado e abraçou a paixão. Por isso eu disse para você que é possível termos esse paradoxo moral em nós, e até espiritual. E então, certamente já ansiando muito pelo perdão divino, Natan tem que dizer a ele: Deus já o perdoou. Mas o que você fez em oculto, Deus fará contra ti diante de todo Israel. E fez mesmo. Porque o filho de Davi vai fazer uma orgia a público com todas as mulheres de Davi. Para todo mundo ver. Já pensou nisso? Que desgraça. Dentro de uma família. Vai ter morte de irmão matando irmão. Vai acontecer. Capítulos seguintes, irmãos. Que tristeza. O problema não é ser perdoado ou estar salvo. Não é esta a preocupação aqui. Davi está salvo em Deus e ninguém o arrebatará das mãos do Senhor. Esse não é o ponto. Não é isso que está em jogo. Ser perdoado por Deus não é a coisa mais difícil depois de um pecado, porque Deus o comprou com sangue puríssimo, caríssimo. E não estou dizendo isso de forma a banalizar o perdão de Deus, é para que você entenda o que está em questão nesse ponto da narrativa. O que está em questão é o coração, a consequência do pecado. O quanto ele nos mata, o quanto ele é um abismo que chama outro abismo. Porque a gente vai para o próximo personagem, que é Aminon. Aminon agora apaixona-se por uma mulher bonita. Você já viu essa história? Acabou de ver, né? E ela é meia-irmã dele. E o texto coloca uma impossibilidade legal, ritualística, cerimonial e cívica, porque ela é virgem, então ele não pode acessá-la.
Mas tem várias outras impossibilidades, ela argumenta várias delas para ele. Ele sabe que não pode, ele sabe que é errado, ele conhece a palavra de Deus, ele conhece a lei de Moisés, ele sabe que é errado, que é pecado, e por querer e não poder, adoece. Quando é que nós aprendemos a querer sem poder? Cedo, né? Quantas vezes eu tenho que falar não lá em casa? Durante 12 horas de filho acordado. Se eu ganhasse 10 centavos por cada não que eu falo, eu trocaria a minha captiva velha. Num ano. E o que as crianças fazem quando escutam um não, porque querem e não podem? Esperneiam. Algumas aprendem a hábil arte da birra, vem na programação original. O tempo vai passando, chega a pré-adolescência e aprendem a não mais da birra, mas agora a sutil arte do emburramento. Franze-se as sobrancelhas, o bico cresce, há uma falta de luz em volta dessa pessoa, não é? Dá quase que para pegar aquilo ali. É o emburramento. Porque quer e não pode. A adolescência avança e desenvolvendo aquilo que aprendemos lá na infância e misturamos agora emburrecimento com birra, mas de uma forma elaborada, virando irritabilidade, virando o ignorar o outro. Aprendemos a arte de bater a porta, de virar as costas, de falar mais alto, de nos trancafiar, porque queremos e não podemos. Mas a idade vai passando, com ela, pressupostamente a maturidade chega, vai chegando, já não dá mais para bater portas, aprendemos que elas não resolvem nada. Já aprendemos que só é malcriação mesmo e falta de educação da nossa parte. Aprendemos que a birra não teve tanto sucesso assim, além de passar vergonha e irritar os nossos pais. E que emburrar não causou a resposta que gostaríamos. O que a gente faz? Bom, à altura dessa do campeonato a gente já parou de querer aquilo que não podemos, não é verdade? Não, a gente continua querendo o que não pode. A gente continua. Mas o que a gente faz? A gente entende. E ao entender, isso não faz com que desejemos menos. Só que vamos entendendo cada vez mais que não podemos. Então o não fica cada vez mais sólido. Não é mais agora uma possibilidade que se eu insistir, eu ganho. Que se eu protestar, eu consigo. A gente entende que não pode. A gente sabe que não pode. Só que agora desejamos com o mesmo coração, só que com a musculatura um pouco mais fortalecida. O desejo é mais forte, é mais complexo. E por sabermos tão claramente que não podemos, talvez desejamos até mais forte. O que a gente faz? Adoece. Os cabelos caem, as úlceras brotam, as unhas se amarelam. Nosso sistema imunológico baixa. Ansiedade. Por frustração. Por insatisfação. Inconformidade. Ansiedade. Adoecimento. Amnon está doente porque sabe que não pode. Mas ele quer. Pai e filho são omissos pessoalmente. São omissos com os que os olhos contemplam. Guardam, aninham, acomodam. Não se confrontam. E a força da tentação é completamente outra quando encontra ninho na omissão. Quando não encontra confissão, quando não encontra confrontação, muito pelo contrário, porque aparece um terceiro e último personagem na história de Amnon até esse ponto. Jonadab, um primo. O primo
Jonadab. Jonadab se aproxima de Aminon com a seguinte conversa: ei, primo, por que que você está tão magro? Por que que você está emagrecendo com essas olheiras tão profundas? O que está acontecendo? Ó, filho do rei. Filho do rei. O que está acontecendo? Em outras palavras, você que pode todas as coisas, o que é que está te angustiando? Tem alguma coisa que pode te abater, campeão? Aminon se abre espontaneamente para o primo. É que estou apaixonado por minha irmã Tamar. O que Jonadab faz? É isso? Que bafão! Não fala isso. Menino, você sabe que isso é errado. Fala isso, gente? Não fala. Sabe o que ele fala? Tá. Como quem tá... Anda logo com essa resposta que eu quero desenvolver o assunto, que eu já vim aqui para tratar dos próximos passos. Tá. Sei, Tamar. Então é o seguinte. Passo 1. Finge doente. Você já tá doente, né? Continua. Finge mais doente ainda. Tá morrendo. Chama seu pai. Pede ela para preparar uns bolos aqui, uns negócios. Aí você vai e procede. Combinado? Esse é o plano. Como que eu quero pegar a pipoca e eu quero ver esse circo pegar fogo. Esse é Jonadab, que aparece aqui. Não faltarão pessoas para te ajudar com procedimento, com conselho, com empurrãozinho, para que você abrace o seu mal. Não faltam gurus hoje para te ensinar a pecar com diligência. Tem um amigo nosso que sempre brinca que um dia vai lançar um livro, uma brincadeira jocosa, dizendo assim: você quer saber, hoje em dia as coisas estão tão perdidas que um livro que faria sucesso no mundo evangélico seria o seguinte: como prosperar mesmo vivendo em pecado. Imagina um livro com esse título? Você compraria? Jonadab seria um bom autor desse livro. Jonadab não traz confrontação. Jonadab traz: se te faz feliz, te faz bem. Qualquer amor, Aminon, é um pouquinho de saúde, é um montão de claridade. Se joga. Ó, filho do rei, você tem direito. Bora. A omissão pessoal. Ainda Agostinho de Hipona uma vez considerou que a única esperança para a tentação é a confissão. Posteriormente, Calvino diria que o processo do pecado, ele é concebido, melhor dizendo, segundo as nossas inclinações e de acordo com a deliberação do coração. Ou seja, a gente se consulta e diz sim para o pecado. Eu quero te perguntar, portanto, finalmente, o que é que você tenha calado no seu coração? O que é que você tem aí cultivado que você não quer expor para ninguém? Que você não pode expor para ninguém? Talvez nesse instante você possa ser ou fazer parte de uma circunstância que isso não te pega, por uma razão ou outra. Mesmo assim, eu queria que você olhasse com muita seriedade para isso aqui. Os personagens não são qualquer um. Nós estamos falando de Davi. E a ruína da família de Davi por conta de um momento. Um instante
de omissão. Mas talvez você esteja vivendo isso. Talvez você está na beira do abismo do pecado e do mal, porque já está cultivando fantasias, possibilidades. E a dinâmica do texto nos traz essa coloração da tentação, essa temática da sexualidade. Porque ela é muito visceral e importante, pesada e densa. Mas pode ser outra na sua vida. Pode ser outro eixo. O texto não fica menos importante por causa disso. Muito pelo contrário. O alerta nos serve. E os alvos do autor nos mostrando as crônicas aqui em Samuel servem para nos alertar que a menos que encontremos confissão, a menos que procuremos confrontação de gente que pode nos ajudar a estar mais perto do Senhor e não a gente que vai nos empurrar para mais perto do mal, do pecado, do diabo, nós sairemos dessa. Não basta falar que é em nome de Jesus. Não basta ser pastor. Não basta ser líder religioso. Ou colocar Jesus ou cristianismo ou a palavra reino nos cursos digitais que essa pessoa vende. Não basta. Não seja ingênuo. Você pode estar se aconselhando com pessoas coniventes com o mal, com a permissividade, a imoralidade, com a inimizade contra Deus, contra os seus princípios e contra a sua palavra. Gente que vai ter que abrir mão da palavra. Líderes cegos que levarão muitos ao abismo. Infelizmente, nosso país está cheio deles. Ah, pastor, é o senhor que vai dizer quem é e quem não é? Não. São as próprias pessoas. Porque dos seus frutos e da sua boca você saberá se estão validando a palavra de Deus ou indo contra ela. É assim que você saberá. Porque esta palavra é útil para o ensino. Esta palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Esta palavra procede de Deus, provém de Deus. O que passa, ou o que está aquém disso, o que distorce isso, não vem do Senhor. Quem tem te aconselhado? Quem tem te orientado? Quem você tem procurado? Você quer confronto? Eu sei que não. Mas talvez você precise, para viver, para tirar esse peso das suas costas, para tirar esse jugo da tentação, para te livrar do mal, para te livrar da consequência do pecado. Seu pecado não vai te levar ao inferno se você foi perdoado em Cristo Jesus, mas pode arruinar a sua caminhada nessa vida. Pode trazer morte para sua família. Pode. O pecado ainda deixa marcas terríveis. O pecado é insaciável. A carne é insaciável. Não brinque com ela. Quebre o seu silêncio. Procure gente que ama Jesus perto da sua vida. Procure gente que pode ser autoridade de Deus na sua vida, que pode ser luz do Senhor na sua história. Procure um bom conselheiro. Seja pastoreado. Quebre o seu silêncio. Traga vida. Não empurra para mais esse ano o ciclo vicioso das trevas, do pecado, da vida mais ou menos com Deus e mais ou menos com o pecado. Volta. Vem. Se quebra diante do Senhor. Ele pode te fazer de novo. Ele pode interromper o fluxo, a correnteza do mal na sua história, do pecado, e te privar de dores profundas. Pode. Ele pode te perdoar. Ele pode te dar santidade. Ele pode avivar o seu coração. Ele pode dar autoridade espiritual. Ele pode renovar sua autoridade espiritual. Ele pode fazer você erguer sua cabeça de novo.
Ele pode te fazer mais uma vez alguém vivo no reino. Não é tarde demais para você. Volta para o Senhor, confessa. Faça guerra contra o seu pecado. Faça guerra contra a sua carne. O Senhor Jesus não veio quebrar a cana rachada, não veio esmagar a cana quebrada, ou apagar o pavio que está fumegando. Muito pelo contrário, aquele que vier a Ele de maneira alguma, Ele o lançará fora. Mas perdoará com graça. Com graça. Deixa eu orar por você. Senhor bendito, precisamos quebrar o silêncio da omissão que há em nós. Responder o teu chamado. Confessar, ó Deus, nossos pecados e tentações. Precisamos de auxílio de amigos espirituais. Precisamos nos curvar diante do Senhor para não nos dobrarmos diante de outros deuses, outros ídolos, ainda que sejam nós mesmos. Deus, livra a mim, ao teu rebanho aqui, dos abismos que o nosso pecado nos levarão, os nossos pecados nos levarão. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Traz-nos a santidade, ó Deus. Abençoa-nos e nos traz a tua presença, nos traz aos teus pés, ó Deus. Nos traz para perto do Senhor. Traz reconciliação, ó Deus, hoje. Chama teu filho de volta, tua filha de volta, aos pés do Senhor, ou como nunca estiveram. Que haja consagração, que haja reconciliação, restauração, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós. Louvado seja o Senhor por causa de Cristo, que nos alcança, recebe, perdoa e sara. No nome dele que falamos contigo. Amém.